A família tinha amor por ele, né? Ele não tinha amor pela família, senão não teria feito o que fez. Veio o telefonema do Nelson anunciando de maneira muito agitada: doutor Francisco, mataram minhas filhas. No momento que ele entrou na casa, ele viu as meninas, ele gritava pelas meninas, o desespero foi grande. Ele só gritava: meu Deus, meu Deus, meu Deus. O seu Nelson Schifusa é de uma família de classe média alta, e a Rita também, a Rita Schifusa, a Rita de uma família tradicional na região, bem financeiramente, cuidava das filhas, vivia para as filhas, né? Levava as filhas no shopping, viajava muito, sempre muito bem vestidas, muito bem arrumadas. Caraca, agora que eu vi, cara, falei mó tempão aqui e e o fone estava desabilitado. Mas enfim, eu não falei muita coisa, não diferente. Coisa rápida aqui, eu vou explicar para vocês. Simplesmente estava dando bom dia, boa tarde, boa noite para todas vocês, foquetes e foquetes. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Tá? Tô falando tudo de novo, mas enfim. Obrigado pra caramba. Não estou ao vivo, estou no gravado. Isso aqui é um vídeo gravado e vamos conhecer aqui o caso das irmãs Yoshifusa, tá bom? Eu não conheço, não faço ideia do que seja esse caso aqui, tá? Eu fui ver agora que eu estava mutado. Ei, caralho. Ai, só eu mesmo, né? Vai entender. Vamos lá. Eram 3 princesas. Eu tinha uma padaria perto no sobrado que eles moravam. A Rita era minha cliente, né? E as filhas dela estudavam no colégio que a minha filha estuda. Horários diferentes. Então sempre nós conversávamos, às vezes ela passava na minha casa. Sempre estava com as filhas, correndo com as filhas para baixo e para cima, para colégio, para curso. Então era a vida dela muito corrida, uma ótima mãe. Ou seja, era uma mãe que vivia para as filhas, né? Ai, já tô. Ai, meu Deus. Nossa. Filha muito amorosa. As meninas, assim, eu não tinha contato com elas, o meu contato era profissional com o pai, mas sempre a gente conversava algumas coisas e ele falava: olha, minhas filhas estão indo muito bem, inclusive uma delas, a Renata, trabalha no fórum, tem uma grande vontade de ser juíza de direito. Ah, que legal. Está se esforçando muito para isso, é auxiliar do juiz na comarca. Eu me lembro, nas lides forenses, no fórum, quando nós... Caraca, o terno do moço aqui. Caraca, primeira linha. Ao fórum, e estava lá a Renata, que é a mais velha. A Renata, ela presidia audiências conciliatórias entre as partes. Ela era uma pessoa assim muito estudiosa. Eu me lembro de Renata, ela era uma menina magrinha, muito elegante, uma menina assim delicada em todos os aspectos. Uma menina angelical, uma menina muito bela, muito culta. E ela sonhava em ser uma juíza. Advogada. Ela não usava o seu óculos sem que combinasse com a própria bolsa ou seu sapato. Era uma menina que todos... Legal. Vaidosa pra caramba. Adoravam no fórum. Tanto que o Nelson levava a filha para o fórum uma hora e, ao final, iria buscá-la. Sempre o Nelson buscou a filha para proteger sempre essa menina. A Roberta, ela também era uma estudante, estava aguardando, já estava prestes até, inclusive, prestar o vestibular. Ela tinha dúvida do que ela queria, mas era uma menina muito estudiosa, muito dada, muito ligada aos pais, à mãe, todo mundo. E eu era um pai entusiasmado pelo comportamento das filhas, as meninas muito bem relacionadas na cidade. A mãe cuidava das filhas e vivia para as filhas como as filhas viviam para a mãe. Caramba. Era uma família muito unida, uma família dócil, uma família que encantava todos ali, que era um condomínio pequeno de poucas casas, fechado, né? E todos ali gostavam daquela família. O crime. A data foi no dia 11 de novembro de 2011, na cidade de Mogi das Cruzes, no bairro Vila Oliveira.
Eu estava na abertura dos Jogos Abertos do Interior, lá em Mogi. Por volta de 10 horas da noite, mais ou menos, chegou uma das pessoas ligada à família e me comunicou. Na festa, você vai ter trabalho amanhã, porque houve um duplo homicídio. Caramba. E está indo para o IML agora. Eu estava em casa, estava pronto para sair para um passeio, quando veio o telefonema do Nelson anunciando de maneira muito agitada: Doutor Francisco, mataram minhas filhas. Eu, Nelson, como assim, Nelson? O que está acontecendo? Mataram minhas filhas, doutor, mataram minhas filhas. Nossa. Eu interrompi o passeio, falei para minha esposa que estava cancelada a nossa atividade daquela noite, e de maneira muito rápida eu desloquei para o endereço dele. A polícia militar já estava no local, fez uma preservação. Ele estava sentado numa viatura do SAMU, no acesso, estava muito agitado, chorando muito, estava muito agitado. E eu conversei com ele e primeira descrição, eu perguntei: Nelson, o que aconteceu? Doutor, mataram minhas filhas. Minha casa parece um frigorífico. Nossa. Aí que eu tomei acesso à casa, fui um dos primeiros. Ele ligou para a polícia militar. Como ele tinha meu telefone pessoal, a segunda ligação veio para mim. Eu entrei e realmente aquela era uma cena inesquecível. Os corpos estavam ali, um no chão e outro sobre a mesa. Todas elas com lesões expostas, lesões violentas, né? Fatais, muito sangue. Caramba. Meu YouTube não deixa, é verdade. A Renata chegou do fórum, vai ao segundo andar da casa, se veste, tira as roupas. Ela estava com um pequeno short, uma blusinha. E ela deve ter se postado no sofá da sala. E ela devia estar manuseando algum livro jurídico, alguma coisa, e ele tocando no computador. Mas ele estava navegando em sites duvidosos, adultos. Sites com cena de sexo. Sites adultos. Ele mexia ali. E isso foi uma das perguntas que depois eu fiz ao pai, se a Renata reagiria a qualquer aproximação do tartaruga. Aí eu não sei se ela deu um tapa nele, a gente não tem o depoimento dela, fica essa suspeita. Porque ele, de maneira... Ele sai do controle, ele caminha 5, 6 passos, ele toma acesso a um pequeno banheiro, no que ele retorna, ele lança a mão da faca. Uma faca de cortar peixe, uma faca aberta. Nossa. E ele vem e faz o ataque. Que isso? A segunda menina, a Roberta, estava no segundo andar da casa. Ela estava com o walkie-talkie, fone de ouvido, ouvindo música em alto tom. Isso aí até hoje também eu faço. Eu não consigo ouvir música de médio para baixo. Tem que ser alto. Sei lá, é mania desde que eu era adolescente, né? E é foda, cara. Então ela não escutou. Caramba. Mas por qualquer outro espírito de coisa, ela desce. Quando ela desce, ela depara com a irmã dela morta. E ela tenta escapar quando há um segundo ataque do tartaruga. Então ele faz um outro corte. Me parece que ela corre para o lado da porta. Era a única porta principal da sala. Ela toca na porta e aí ela tomba. Ela
Ela corre com um grande corte no pescoço. Caraca, mano. E há os indícios de que ela foi arrastada. A gente percebe que ficou todo o sangue no chão, indicando, com certeza, o corpo veio para a cozinha também. E ali ela também submetida a uma violência sexual. Ele dizia que... Puta que... Caralho, maluco. Haviam entrado pessoas dentro da casa e que havia, acho que era para tentar roubar a casa, e acabou matando as meninas. E o que aconteceu? O que aconteceu, Nelson? O que aconteceu, pelo amor de Deus? Você foi atropelado? Aconteceu alguma coisa? Ele, vai ver as meninas. Ele falava assim. Puxa vida. E o Nelson entrou na casa. A hora que ele chegou na casa, foi desespero total. Isso nos chama atenção, eu repito sempre. No momento que ele entrou na casa, ele viu as meninas, ele gritava pelas meninas, o desespero foi grande. Ele só gritava, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A principal causa da morte foi hemorragia, não tenha dúvida. Porque as lesões eram extremamente profundas na região do pescoço, o que causa lesão de artérias e vasos importantes, causando uma hemorragia muito forte, grande e acentuada. Eu cheguei a ir no Instituto de Criminalística e ver as fotografias do local do crime e havia realmente muito sangue. As duas moças sofreram vários tipos de agressões, tanto por algum instrumento arredondado, que eu não sei do que se trata porque a gente não faz local do crime, como instrumentos contundentes normais, de alguma forma, porque elas apresentavam equimoses, apresentavam hiperemias, apresentavam outros ferimentos contusos diferentes dos causados pelas facas. Ou seja, provavelmente um infeliz, além de ter, né, golpeado as meninas com o pérfuro cortante, tô aprendendo, deve ter socado as garotas. Ai, que maldito, mano. Coitado do pai da mãe. Houveram tentativas de estupro nas duas, porque as duas apresentavam equimoses. Numa delas, uma equimose arroxeada, na outra, uma equimose avermelhada, que, por ter essa coloração, obviamente, foram produzidas em vida. Então, não houve defloramento, mas houve a tentativa. Os laudos constataram que houve violência. Se houve violência, houve lesões, né, nas partes íntimas, portanto, é estupro. Concordo. Incontestável. Concordo, havendo ou não o defloramento, né? No caso que eu não sei se eu falar isso aqui vai dar ruim no vídeo. O encaixe, entendeu? O encaixe, né? O estupro ele pode ser caracterizado de qualquer maneira, de qualquer forma, sim, pela nova legislação, inclusive. Sim. Basta atentar contra o pudor, basta querer manter um relacionamento sexual ou querer saciar seu libido sem o consentimento da mulher, já caracteriza o crime de estupro. Eu acredito que 2 a 3 minutos sangrando daquela forma, a pessoa já deve perder a consciência. Porque sim, como são vasos. Porque dependendo de onde acerte, né? Por exemplo, isso aqui é questão de minuto até. 1 minuto, golpe aqui, você já era. Por culpa da passagem, né, de sangue. É 5 litros por segundo. Né? Então é muita coisa. Então quando você tem 5 litros por segundo jorrando, é 1 minuto para você ir embora. Em outras partes o tempo já é um pouco maior. Porém, dependendo do ferimento, obviamente, também pode ser muito, muito forte a hemorragia, né?
Sem contar também o hemorragia interna, externa. E levam o sangue, trazem o sangue do cérebro. Essa perda de consciência é bastante rápida. Que uma coisa bem interessante também, que o que leva a pessoa primeiro à inconsciência não é a falta de sangue, é a falta de oxigenação. É a falta de oxigênio que leva a pessoa, de repente, até a ter uma hipérbole, né? Mas isso aí já é outra coisa. Então, quando há uma falta de oxigênio, a pessoa ela tende a perder a consciência, né? Mesmo que brevemente, às vezes. Sabe aquelas vezes, na verdade, quando a gente está sentado e de repente a gente levanta rápido do nada, né? O nosso corpo ele não está preparado para aquele movimento naquele instante. Então, o que acontece? Falta breve de oxigênio no nosso cérebro. Por isso que a gente meio que fica tonto, entendeu? Porque é como se estivesse avisando que a gente estaria para perder a consciência, né? Por isso que vem a tontura e muitas das vezes depois da tontura vem o desmaio, entendeu? Então é a breve falta de oxigenação. É oxigenação ou oxidação? Não, oxidação é quando acontece e tal. O oxigênio, tá? Acho que eu tô confundindo as palavras, mas é falta de oxigênio. Aí sim leva à inconsciência. E muitas das vezes a pessoa perde a consciência, mas está viva, tá? A maioria das vezes, né? E nesse caso aqui não deve ter sido diferente. Elas devem ter perdido a consciência, mas ainda assim estavam vivas, até porque estavam com hemorragia e tudo, né? Só perderam a consciência. Outro fato também muito interessante é que quando há uma perca de consciência, dependendo do estado da pessoa, ela pode ter um aumento no caramba, como é que é o nome? Na pulsação, né, do sangue. Ele pode ser mais rápido ou pode ser mais lento, o que provoca ali também quando é mais lento, né, é a pressão baixa, a famosa pressão baixa, que também leva à inconsciência, e a pressão alta, que também leva à inconsciência, né? E ambos os casos, quando isso acontece, pressão baixa e pressão alta, pode levar a pessoa a ter a perder, né, a respiração, né? E sempre que isso acontece, ocasiona em um ataque cardíaco, né? Uma parada respiratória sempre leva a um ataque cardíaco, ou o ataque cardíaco, quando ele vem primeiro, leva a uma parada respiratória também. É por isso que tem que ser feito o RCP, né? Reanimação cardiopulmonar, bem rápida ali, contando 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Highlands. Nunca fazer boca a boca, mas manobra de Highlands para tentar fazer a pessoa se reanimar. É muito curioso essa parada. Eu aprendi isso tudo quando eu estava me formando na Forbin ainda, em primeiro socorro. Muito legal. Então eu acho que no máximo uns 2 minutos, 3 minutos já dá para perder a consciência. Não existiria possibilidade de socorro porque foram muito fortes, muito intensos, com lesão até de traqueia, com lesão bastante profunda no pescoço. E como eu disse, 1, 2 minutos, talvez 3 minutos, aconteceria a perda de consciência e a morte. Sim, porque falta de sangue também leva a falta de oxigênio, né? Quando você vai diminuindo e tal, é tudo unido, cara, fazer o corpo funcionar, é tudo uma coisa só. Quando acontece algo de errado, e esse único ponto pode levar várias coisas. É muito louco, cara, é muito louco, muito louco. É muito legal ter feito esse curso, que até hoje eu lembro de muitas coisas, né? Como RCP, como fazer RCP, né? O que é uma embolia, né? Também uma embolia cerebral, uma embolia pulmonar. Também eu sei que algumas vezes a embolia no cérebro pode levar ao AVC, né? É muito louco essas coisas, cara. Tartaruga. Eu não tenho conhecimento do histórico da vida dele, mas eu sei que de longa data, de muito longa data, ele se aproximou. Eu não sei se é através da oficina do Nelson, e aí ele vai para dentro da casa do Nelson. Ele ganha toda a confiança da família, inclusive das meninas. Ele tinha acesso amplo na casa. O Nelson Será que era um plano já? Um ente da família. O que causou o maior dano nessa situação. Ele é casado, tinha 2 filhos, né? E frequenta a casa da família há 15 anos.
Caraca! Né? Ele viu as meninas pequenininhas crescer, 3 aninhos de idade, né? E a minha amiga e a Rita e o Nelson tratavam ele como fosse da família. Ele era um faz-tudo na casa, arrumava jardim, pintava, Pessoa tomada, de confiança. tudo. O Antônio Carlos, que ele era conhecido, até tinha um apelido de tartaruga, até era um apelido que a própria família e todos davam a ele. Não era de uma forma jocosa, mas carinhosa, né? E uns brincavam que ele tinha uns traços, parecia uma tartaruga mesmo. Ou outros até falavam que ele era muito vagar. Mas ele era um moço caprichoso. E o Nelson, caprichoso que eu diria assim, né? Em reformas, em reparos de casa. Ele fazia de tudo um pouco. Ele era uma pessoa respeitadora, tratava todos de senhor, senhora, pedia licença para sentar uma mesa, para se levantar. Ele era uma pessoa, um homem acima de qualquer suspeita. Que loucura, maluco. E isso aí é um grande alerta, porque ainda mais hoje em dia, nós devemos saber quem estamos colocando dentro de casa. Porque a pessoa ela pode mostrar 1 bilhão de vezes a melhor das intenções, né? Que quer ajudar, que quer isso, que quer aquilo. Pode até mesmo que quer um relacionamento com a pessoa, né? Que ama a pessoa, que é isso, que é aquilo, que é bondosa. Mas no fundo tem alguma coisa ali por trás. Hoje em dia, pelo menos é assim que eu penso, né? Hoje em dia é muito difícil você, não impossível, mas é muito difícil você realmente ter alguém que possa confiar 100%. É muito difícil, muito complicado, né? Claro que a gente sente isso, né? A gente sente se a gente deve confiar, se não deve, mas aí eu pergunto, será mesmo que essa confiança que a gente acha que deve se deixar levar pela pessoa que a gente gosta, que a gente está acostumado, que a gente ama, é de fato uma confiança que deve ser dada? Né? Por que eu digo isso? Porque ultimamente tem muito dessa coisa de, por exemplo, não apenas da mulher, mas do homem também, né? Mal conhecer alguém e já querer jogar dentro de casa. Conhece? Não conhece. Sabe quem é? Mal sabe quem é. Conhece família? Não conhece, na maioria das vezes. Amigos? Talvez do trabalho e olhe lá. E se não trabalha? E se vive só em casa? E acabou conhecendo através de uma amiga, um amigo? Como é que fica? Esse tipo de caso aqui que faz a gente refletir nos cuidados dentro de casa. Nos cuidados que a gente deve ter com a nossa família dentro de casa, né? Antes da gente ver a família. Certo? Então, se não tiver cuidado, basta um errinho só. Ou, nesse caso, pode entrar. Vamos pensar mais, vamos vigiar mais, vamos ensinar a molecada aí que isso aqui hoje em dia, você pegar uma amizade rápida, você conhecer alguém e já querer jogar dentro de casa, não é muito certo. Hoje em dia, principalmente. Porque a gente vê aí os dados, né? Que há muitos feminicídios desde o ano passado, que começou a crescer e não parou, se mantém ainda, né? Infelizmente, as coisas só pioram. E o que leva a gente a querer estar mais dentro de casa do que na rua, do que sair, do que se divertir. Principalmente as mulheres, né? O homem se vira, o homem dá um jeito, o homem, sei lá, bota coisa aqui, tenta dar um soco, tenta voltar, sabe, a pancada de volta. Mulher não, cara. Mulher, por mais que ela saiba que o homem tem aquelas partes, a parte íntima frágil, ela esquece. Ela esquece desse momento, entendeu? Ela esquece desse ponto, porque o nervosismo é tão grande e o medo também é tão grande que aflora, que a mulher, ela acaba esquecendo, ela acaba não conseguindo raciocinar direito. A única coisa que ela quer é se ver livre daquilo, só isso. E às vezes ela até chuta, faz isso da joelhada e tal, mas não adianta, porque o indivíduo é muito mais forte, né? Então é por isso que eu falo, façam, se possível a vocês, façam algum tipo de autodefesa, sabe? Coisa de autodefesa, como Krav Maga, por exemplo, que pra mim é o melhor de todos. Defesa pessoal. Façam. Não se garantam apenas em taser, em sei lá, spray de pimenta. Isso pode te salvar de forma momentânea. Mas e depois? Entendeu? Faça Krav Maga.
Porque uma vez que você souber o Krav Maga e aplicar contra o agressor, ele nunca mais na vida dele vai querer chegar perto de você. O Krav Maga ensina muita coisa foda. De verdade. Então se você puder e estiver por aí onde você mora, faça Krav Maga. Já não é a primeira vez que eu falo aqui. Já não é. Procure. É muito bom. Muito bom. Você vai ter um melhor condicionamento. Você vai saber como se defender. Tá? De boa. Procurem. Vale muito a pena. Vamos voltar aqui que eu falei demais. A mãe das meninas estavam na casa. O Nelson chegou e eles saíram para ir até uma imobiliária. Então, dentro da casa, ficou a empregada, ficou o piscineiro e o tartaruga. Acontece todo esse desfecho, esse crime. O tartaruga é localizado na porta principal, que é uma escada. Ele estava debruçado e ele estava ainda com a faca na mão. Assim que o Nelson vai tomar acesso na garagem, ele se curva, se deita. É possivelmente que instantes antes ou naquela chegada dos pais, ele precisava mostrar uma justificativa do que aconteceu. Então, eu acho que ele se autolesiona. Aí o pai vai tomar acesso, ele pega e fala, olha, entraram os ladrões na casa. Olha o que eles fizeram. Aí o pai entra, se depara com aquela cena inesquecível, né? Nossa. Eu fiquei ali um bom tempo, procurando naquele local do crime, naquela cena, buscar uma resposta. Embora eu não fosse o delegado atuante na área, que da Biritiba-Mirim, mas pela minha condição de policial, pelo quadro que se apresentava ali, eu me interessei em poder colaborar com todo esse trabalho e mais o grau de confiança que o pai das vítimas estava depositando. Então, eu fiquei a buscar informações, veio a polícia técnica ao local, pegando um indício de um detalhe aqui, outro, andamos toda a casa. Eu fui procurar saber quais as pessoas que ocupavam o imóvel. Era o casal, as duas filhas, e depois esse indivíduo, o tartaruga, e mais o piscineiro. Como o casal não estava na casa, porque eles haviam saído horas antes para resolver um assunto deles, eu fui fazendo uma exclusão da personalidade de cada funcionário que estava. Logo, eu encontrei com a empregada não estava lá, e passei a conversar com ela. Fui saber há quanto tempo ela trabalhava lá, como que foram a presença das pessoas e como que eles foram deixando o imóvel. Ela falou, olha, eu saí, logo antes de mim, aliás, foi embora o piscineiro e o tartaruga. Foi o último a sair da casa. Então ele se aproveitou do momento, do dia. Será que provavelmente ele já estava planejando isso há algum tempo? Não sei. Tudo é possível. Olhando tudo aquilo ali, conversando, excluindo. Eu não me convencia dessa situação. Achava que tinha que pesquisar mais, pesquisar com rapidez, para não dar distanciamento do autor do crime. Deixando o local do crime, eu fui até o hospital, porque havia uma informação que o tartaruga estaria ferido e estava no hospital. Eu precisava, então, conversar com ele, para ele passar algumas informações necessárias para mim. E chegando lá, eu me apresentei no hospital, ele estava lá, estava consciente, e comecei a perguntar algumas coisas e ele, de maneira muito defensiva, não se prontificava, manifestou o desejo de não passar informação nenhuma. E se fechou. E eu olhava para ele. Isso já é uma estranheza, né? Todo manchado de sangue. Ele estava com alguns curativos leves, né? Eu olhava e eu não me convencia
de que ele havia realmente entrado numa luta corporal excessiva, né? Eram lesões bastante superficiais, perto das lesões que as moças sofreram, né? E ele era um indivíduo forte, um indivíduo que tinha praticado luta anteriormente, e como que as meninas foram machucadas daquele jeito e ele simplesmente pequenos ferimentos. Eu não sei exatamente se ele tentou se autolesionar ou se ele foi ferido pela própria vítima. Nós, como médico-legistas, temos uma frase muito importante que o cadáver fala. Uhum. Nós, médicos-legistas, precisamos nos precaver e nos orientar de forma a entender o que o cadáver está falando. Nós temos que elaborar um laudo com todos os subsídios possíveis para facilitar a ação da polícia e da justiça. Então, nós temos que procurar no cadáver todas as informações disponíveis. Isso é muito importante. Muitas vezes as famílias querem que o cadáver seja liberado rapidamente. Não. Nós temos que buscar todas as provas para depois liberá-lo. Eu havia conversado com o delegado titular do 1º Distrito, com aquelas primeiras informações que eram muito pequenas ainda, se havia a possibilidade da prisão em flagrante do Tartaruga naquele instante. E ele sentiu que não havia uns elementos de convicção. Então ele não quis fazer. E eu, com medo de Tartaruga fugir, né? Fuga, chamei pelo médico do hospital e falei: olha, nós estamos aqui envolvido numa investigação, um fato grave, de grande repercussão, com 2 vítimas, né, 2 mulheres, né, abalou toda a nossa cidade, na região Mogi das Cruzes. Eu preciso da permanência do Tartaruga aqui no hospital. Ele falou: olha, ele está sobre uma medicação, vai continuar sobre esse efeito dessa medicação, e ela vai se estender até por volta de 11 horas, meio-dia do outro dia. Eu achei aquilo bom, porque a qualquer momento, né, alguém poderia tirá-lo do hospital e eu ficaria muito longe do autor do crime, que eu já tinha uma boa convicção disso. Voltei para minha residência, eram 4 horas da manhã, e logo, quando foi 7h30, eu já estava de novo acordado com aquela determinação que eu precisaria ainda terminar o trabalho que eu estava envolvido. Eu senti uma necessidade grande de estar resolvendo isso. Voltando, eu já tomei conhecimento que o autor já tinha sido encaminhado, recebeu a alta hospitalar e já estava no setor de homicídios. E para lá eu fui junto com o juiz. Chegando lá, eu tomei conhecimento que vários policiais, inclusive outros delegados, já haviam também passado o Tartaruga para o interrogatório. Eu entrevistava bastante, repetia, repassava e fui trabalhando para o lado da convivência dele com a família. Um fato importante que nós observamos no transcorrer do processo, a primeira audiência, ele procurava se exculpar, ele procurava trazer um interrogatório mostrando que ele não sabia o que estava fazendo, que ele estava fora de si. Ou seja, estava tentando dar o golpe eu não me lembro, não sei o que aconteceu, só lembro que de repente eu estava assim. No mundo jurídico, nós temos aqui uma exculpante, ou seja, o agente, o criminoso que pratica um fato e não sabe o que está fazendo, alega uma anomalia mental, ele não pode ser preso, ele tem que ser internado e tratado, né? Ou seja, ele tentou mostrar isso ao juiz, tentou passar isso ao juiz, né? De modo que no interrogatório, fato importante, ele a toda hora ele falava, o cara lá, a pessoa lá, se reportando a uma terceira pessoa que teria cometido aquele crime, aqueles crimes, uma pessoa capaz, normal mentalmente.
O que nós verificamos é que ele teve uma conduta momentânea de um verdadeiro psicopata. Claro. Mas não aquele psicopata que precisa de um tratamento doentio. Ele tem aqueles seus momentos em que ele vira uma verdadeira fera. É como se fosse um momento de liberar de catarse, sabe? Um momento de liberar aquilo que está preso há muito tempo. Né? É aquele momento como ele acabou de falar aqui, momento de liberar a fera. Né? Tem um filme que se chama, na verdade é uma trilogia, né? O Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro, que é sensacional a trilogia para mim, que é do M. Night Shyamalan. Shyamalan. E o segundo filme, que é Fragmentado, ele tem isso, né? Que é excelente. E o cara, ele tem uma personalidade que se chama Fera, The Beast, né? E quando ele solta, ele fica irreconhecível, né? Ele fica mais forte, ele fica mais rápido, ele é mais resistente, né? Só que aqui não é esse o caso. Aqui simplesmente, provavelmente era uma vontade que de repente ele passou a ter depois de um certo tempo, ou por algum motivo, em algum dado momento da existência dele com a família, né? Ele acabou despertando alguma coisa assim, né? E acabou mantendo preso e tal, até por culpa do local, né? Da família, conhecer ele há muito tempo e tal. De repente, nesse dia aí, ele estava à beira do colapso mental mesmo, diante a essa vontade que ele não achava que nunca poderia ter, né? Tanto que depois que ele golpeia as garotas, ele tenta, né? Que a gente já sabe, mas não consegue, ainda bem, né? Agora é muito louco isso. A mente humana, ela é muito louca. A mente humana, eu tenho a dizer e entender também que ela é um labirinto dentro de um baú, né? Porque a mente, quanto mais você tenta entender, menos você consegue entender, né? Você pode até tentar entender a sua própria mente, mas você não vai conseguir entender a sua própria mente, porque a nossa mente ela está sempre em constante movimento, né? Ela está sempre em constante absorção. Mesmo a gente dormindo, não para, a gente continua. Tanto que a gente sonha, tanto que a gente acorda com sensações de que a gente sonhou alguma coisa. Isso é simplesmente a nossa mente ainda trabalhando, ela não para, ela fica 24 horas, tá? Funcionando ainda. E isso já foi comprovado cientificamente. Mesmo a gente dormindo, o cérebro ele não para, ele se mantém, né? Então, vamos dizer que tenha sido de repente uma vontade que ele acabou tendo e acabou reprimindo porque tinha medo de, né, fazer alguma besteira ali, da família acabar descobrindo e tal. Só que acabou que chegou nesse dia aí, houve o colapso por algum motivo. A gente nunca provavelmente vai saber, né? Até porque aquele negócio de qualquer tipo de crime, a real verdade, a real motivação, a gente nunca vai saber. Apenas mesmo os autores, né, que vão sempre saber a sua real motivação para o fato, né? E aqui eu acredito que não tenha sido diferente, mas não sei, né? É um leigo falando, né? Até porque eu não sou dessa do true crime, tô começando agora, né? Verdadeiro monstro, mas ele é capaz de discernir o caráter criminoso do fato, ou seja, ele sabe o que está fazendo. Ele não perde a consciência, né? Não é uma segunda personalidade. Assim, você gostava muito das meninas? Ele falou assim, gostava. Inclusive ele foi criado como filho e acompanhou todo o crescimento das meninas. Eu falei, se é que entrou ladrão na casa, você não fez nada por elas. Aí ele começou a ficar um pouco apreensivo. Falei, você não fez nenhum ato de defesa para salvar as meninas. Eu fui cobrando isso dele e cobrando também o laço de afetividade que ele tinha com a família e com o pai das meninas. E em determinado momento eu me lembrei que o delegado que trabalhava no caso estava no computador baixando algumas fotos. E eu peguei e falei assim pro Tartaruga, eu falei, olha, eu vou pegar umas fotos que
que eu quero mostrar para você ver o presente que você está entregando para o Nelson. Quando eu falei isso, ele também já se abateu bastante. Nossa. Eu fui lá, peguei as fotos, vim com ela virada. Falei, olha, eu vou mostrar para você que esse é o presente que você está deixando pro Nelson. Esperto, hein, o delegado. E a seguir, assim que você vê as fotos, eu vou chamar o Nelson, porque ele quer conversar com você e quer te agradecer pelo que você está fazendo, pelo que você fez. Daí ele não queria o contato nenhum com o Nelson, ele refugava. Você está falando que entrou 3 marginais na casa, que era roubo, e isso tudo é mentira. Porque eu repassei isso aí, não sumiu nenhum objeto. E não entrou nenhuma pessoa lá. É você que estava dentro da casa, Tartaruga. É você que fez isso. E você vai informar isso para mim. Assim que eu senti que ele estava no ponto de admitir a prática do crime, eu convidei novamente o juiz a entrar, tomar acesso na sala, juntamente com o advogado dele, e eu mostrei as fotografias. Mostrei a fotografia, ele chorou muito, né? E aí ele já estava em condições de responder. E aí eu lancei a pergunta. Tartaruga, quem é que matou as moças? Ele estava curvado, estava com a cabeça baixada. Ele levantou em presença do juiz e do advogado, né? 2 testemunhas de qualidade. Ele falou, fui eu. Nossa, ele confessou ali. Caraca, que loucura, cara. Toda uma vida pela frente. Se o seu Nelson imaginasse ou desconfiasse, ou a dona Rita também presenciasse algum ato no sentido de que o Antônio Carlos Tartaruga, o criminoso, tivesse algum desejo sexual, pudesse vir a desrespeitar suas filhas, eu tinha certeza que o Nelson, a própria Rita, já teriam colocado para fora da casa. Ele não iria permitir isso. Eles ficaram chocados. Um pouco eles se sentiram culpados pelo fato de essa pessoa estar na casa, mas na verdade eles não têm culpa nenhuma. Porque é uma pessoa que eles viram de pequeno também, porque ele era bem novo quando começou a trabalhar. Então, mas assim, nós que somos pais, é inevitável ficar puxa a culpa pra gente, né? Se não fosse eu ter posto. Mas assim, ninguém conhece o coração de ninguém, né? Então, eles se sentiram culpados, mas eles não têm culpa de nada. Ele não, em momento algum, ele imaginava, não passava na cabeça, na mente do Nelson, que o próprio Tartaruga, uma pessoa que ele tinha como filho, teria praticado ou iria praticar alguma coisa, principalmente um fato tão grave, um crime tão grave contra as suas filhas, né? Só veio, Nelson só caiu na realidade na delegacia de polícia. Ele tinha toda a liberdade na residência, toda a liberdade. Na hora do almoço, no jantar, ele sentava, ele comia junto, se alimentava, usando a frase do Nelson. Que loucura. Ele comia da mesma comida que a gente. Ele participava da família. Então, o Nelson, em momento algum, poderia desconfiar. A Rita o tratava como se fosse um filho. O Tartaruga nunca desrespeitou a Rita. Ele nunca levantou a voz para a Rita. Nunca desrespeitou o Nelson. Mas será que é por isso que, de repente, veio esse... de repente ele, sei lá, viu que começou a... tinha muita cobrança, se bem que pelos que fala aqui, né, dá pra ver que ele acatava as ordens e tal, mas e se de repente ele começou a, né, pô, tô aqui um tempão, não tenho mais uma moral que eu deveria ter, entendeu? Mas eu quero isso, quero aquilo, não tenho, né? Será que esse tipo de pensamento também começou a, né, porque querendo ou não, é do ser humano ser ambicioso, né? É do ser humano ele querer algo que fulano também tem, né? E muitas das vezes ele quer ter também, mas melhor,
Ele quer melhor, porque quer mostrar que pode, que é foda. E isso é o ser humano. Isso é ser o ser humano, né? O ser humano é fadado ao erro, porque ele não é perfeito, né? Eu falo isso algumas vezes. Mas será que por algum motivo ele começou a se achar o brabão também? Será que de repente às escondidas ele meio que não dava uma de patrãozinho também, né? Dando ordens no piscineiro, na empregada, quando os pais das crianças não estavam juntos? Será que ele pagava uma de patrãozinho porque se achava o bonzão, porque, né, comia junto com os donos da casa, com as filhas? Será? Não acho impossível, tá? Eles não poderiam imaginar que ali dentro da residência e na alma daquele homem existia um monstro que ele poderia ter atacado da forma como atacou as duas meninas. Quando eu mostrava para ele uma dúvida sobre o Tartaruga, ele defendia o Tartaruga. Não, ele não pode ser ele, não pode ser ele. Ele é como se fosse um filho, ele vive aí dentro da minha casa. Tanto é que foi necessário, em determinado momento, eu pedi para retirá-lo do local do crime. Eu falei, olha, ele atrapalha o raciocínio do raciocínio policial, porque ele fica dizendo que não é o Tartaruga. Aí não seria bom. E aí ele foi conduzido também até o hospital, que ele precisava de uma assistência. Logo que eu peguei a confissão do Tartaruga, retornei à sua presença e dizendo, Nelson, eu vim aqui te dizer que é o Tartaruga que matou suas filhas. Ele, não estou convencido. Eu falei, é ele sim. Inclusive está aqui o juiz, está do meu lado. Ele assistiu a confissão e ele se irou. Queria ir ao encontro do autor do crime. Ele queria de manter uma conversação. E o que é o detalhe importante, ele não tinha vício, ele não fumava e não bebia. Que curioso. Ele era uma isso. pessoa assim que se apresentava como um homem do bem, uma pessoa do bem. Mas isso aqui pode se encaixar naquele lance das 3 máscaras, né? Uma máscara para a sociedade, uma máscara para a família e uma máscara, a terceira eu sempre esqueço. Mas, entenderam? Pode ser isso? Por que não? Ninguém poderia presumir, ninguém imaginava que ele fosse ter uma conduta diabólica, uma conduta monstruosa dessa maneira. Principalmente o Nelson e a Rita, que confiaram suas filhas nele, para ele, ou seja, tome conta das meninas para mim, cuide das meninas que eu vou sair e já volto. Quando voltaram, viram lá as filhas todas mutiladas ali, violentadas, Caramba. enfim, mortas. O Nelson pagava faculdade para ele tá fazendo engenharia. Então, assim, sempre fez muito bem. A minha amiga dava cesta básica, colocava no carro, levava na casa dele para ele não pegar ônibus, porque ele morava assim longe de Mogi, Biritiba Mirim. Ele morava. Então, assim, ele era um membro da família, porque frequentou a casa há 15 anos. Quase todos os dias, né? Sempre cuidando, né? Então ele não morava junto, né? Não dormia lá, então. Eu pensava que ele dormia lá também. Mesmo assim. O poder que ele tinha nas mãos ali, de meio que assim, ter controle, por exemplo, da casa, quando os patrões não estavam, como aconteceu nesse dia, era imenso. Ele podia mandar e desmandar, né? Só não podia passar por cima das meninas, claro. Então, de repente, será que também pode ter ocorrido desse dia ele querer dar uma ordem para alguém ali, se achando patrãozinho, isso e aquilo, e uma das meninas viu isso, meio que já começou a pegar mal, né? O menino pode ter dado um esporro por alto ali, ó, não é assim, você não é dono da casa, não sei o que lá, entendeu? Vai devagar, vai com calma, né? Será que pode ter ocorrido isso? E isso aí foi, não naquele dia, mas de repente uma outra vez, né? Aquilo ali foi guardando, né? Foi virando uma raiva e pode ter combinado nisso aí também. Não sabemos, só ele sabe, né? Então, ele tinha amor pela família. Assim, a família tinha amor por ele, né? Ele não tinha amor pela família, senão não teria feito o que fez. Você não teria, exatamente. Eu ia falar isso agora. Caramba, que loucura.
o Antônio Carlos não teve... Vaca mais velha tem cara de ser juízo mesmo, né? Um amigo para depor a seu favor. Para falar se ele era bom, se ele era trabalhador. Eu acredito que ninguém, queria até ter no partido próprio disso. seio familiar, admitiu, concordou, ou pactou, ou apoiou, mesmo após o crime, a conduta. Ou seja, ninguém lhe deu qualquer tipo de atenção, carinho ou abrigo. Porque todos viram que ele desrespeitou uma família. Sim. Ele não respeitou ninguém, absolutamente ninguém. Nem a integridade, nem a vida, nem o carinho, nem o amor que toda aquela família tinha por ele. Para ele, nesse momento, nesse dia, o não matarás, tanto faz, né? Não fazia sentido para ele. A dificuldade era buscar os elementos de prova o mais rápido possível, porque ele não foi surpreendido cometendo o crime. Então, a minha preocupação era não deixá-lo escapar. Eu tinha que alcançar isso para nós cercarmos o autor, para que ele não fugisse da ação da justiça. Caramba. E se isso acontece, o processo vai se arrastar demais, vai demorar, poderia haver um maior prejuízo. Então, qual era o meu interesse? Era coletar essas provas o mais rápido possível. Por isso que eu convidei o médico legista a vir ao hospital, né? A função dele era verificar os corpos das vítimas fatais e não do autor, que poderia isso ficar em segundo plano. Mas o que me trouxe é fazer isso primeiro, colher em cima do suspeito os indícios de prova, e foi isso que aconteceu. Sinceramente, eu não diria que seria uma satisfação. Seria somente o dever cumprido. Não é agradável a gente lidar com crime. Não é agradável a gente lidar com problemas que envolvem tantas lesões e tantos ferimentos e tantas... Crueldade, brutalidade. Tantas desgraça. É simplesmente a sensação de dever cumprido. A maior dificuldade foi ver duas meninas com aquela idade, ali na mesa de necrópsia, feridas daquele jeito. Caraca. Porque eu já estou nisso há mais de 30 anos. Caraca. E na época, eu até disse, eu não tinha visto alguma coisa com tanta brutalidade como foi esse caso. Isso me marcou muito, me mexeu muito. Eu não sei se ele vai mencionar aqui, mas uma parada que eu noto também é que quando um caso desse tipo assim acontece e os golpes eles são, por exemplo, muito profundos, isso indica uma grande, obviamente, além da potência de força, um grande ódio envolvido junto também, né? Então provavelmente as meninas estavam... Caramba. E principalmente no momento que eu estava fazendo a necrópsia, tocou meu celular e era minha filha. Putz. E ela me dizia que conhecia as duas meninas. Que droga. Naquele momento, eu pensei comigo, poderia ser a minha filha. Falar do caso dos outros talvez seja mais fácil, né? Mas você imaginar que aquele caso poderia ser com alguma pessoa sua, é muito difícil. E naquele momento me passou isso pela cabeça. E para mim foi péssimo. Confesso a você que foi péssimo. Caramba. Eu não digo que ele premeditou, ele preparou esse crime. Não foi isso. Mas ele investiu contra duas jovens indefesas que ele não pôde atacá-las. Ou seja, ele queria ter um relacionamento sexual de uma forma criminosa, ou seja, estuprar as duas moças, as duas meninas, né? E não conseguiu, porque elas relutaram. Havia manchas de sangue pela casa, nas paredes, a pessoa... Ele chegou a arrastar a Roberta
pelas duas pernas como se fosse um animal. Ele falou que não sabe por que ele fez, que ele não tem nada contra a família, só agradecer. Eu tava lá no dia do julgamento. Aí do arrependimento eu não acredito, não. Porque ele, pra mim, ele fez de caso pensado. Parece que é uma coisa de perda de consciência momentânea, né? De fúria. Uma coisa muito explosiva. Ele tinha um respeito, tinha um relacionamento, possivelmente um carinho, um afeto com todos da casa, né? Os pais, as meninas, né? Parecia que eles viviam como se fosse uma família. E de repente a pessoa, chegamos até a pensar, pô, será que o cara ficou meio diabólico? Né? Num momento desse veio. Dado o que foi feito, né? Dado o que foi feito, você pensa algumas coisas mesmo. Ele foi condenado, pegou pena alta, né? E ele está preso. Uma repercussão a nível até mundial. Por quê? Porque se estudou a própria personalidade. Ele é um criminoso, ele é um delinquente, esse fato é um fato isolado, né? Ele merece o perdão da justiça, né? Por isso que eu digo, dia a dia nós temos que refletir, nossos legisladores têm que refletir nesse aspecto, nesse sentido. Porque nós temos, assim, que dar uma resposta, né? Tirar as crianças das ruas e prepará-las para um futuro. Mas o criminoso que comete um crime com requinte de crueldade, ele tem que saber que ele pagará a sua pena. Eu acho que ele é um risco para a sociedade, sim. Concordo. Porque uma pessoa que tem uma filha, ter coragem de fazer isso com a filha de alguém que ele viu crescer desde... Ele tinha uma filha? Ele tem uma filha? Caraca. Dos 3 aninhos de idade. Que isso. Então, assim, eu acho que ele é um risco para a sociedade. Ele sendo solto, ele coloca em perigo a própria sociedade e a própria família também. Sim. Que, ao que consta, se afastou, né? A esposa, a ex-esposa dele, já não quer mais saber dele. Claro. A própria família, o que eu sei. Então, ele coloca em risco a sociedade, ele é um potencial criminoso, sim. Ele sabia o que estava fazendo, ele cometeu um crime que eu diria que é um crime hediondo, um crime bárbaro. É um crime, foi majorado às penas altas, né? Respondeu sim pelo homicídio qualificado, motivo torpe, motivo fútil, o estupro. Isso somou uma pena bem alta para ele. Eu, com todo o respeito, ao longo desses 34 anos no mundo jurídico, na área criminal, 34. Eu percebo que o nosso país existem leis, mas nossas autoridades são frouxas. As nossas autoridades deveriam sim aplicar a pena, mais dura, ou as penas com mais rigor. Sim. Com sim. rigor sim. que a lei precisa. Se fazer valer. Então, né? O que eu espero é que os desembargadores do Tribunal de Justiça do nosso Estado, e se necessário for, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, né, majorem a pena. Majorem a pena, porque essa pena poderá até ultrapassar a 90 anos. Para que a sociedade, para que ele mesmo saiba que o rigor da lei deve ser aplicado nesse caso. Será aplicado e mesmo cumprido, que né? Tudo que seja feito a nível de justiça, de lei, de aplicação, de cumprimento de pena, nada adiantará. Nada vai adiantar. Nada vai adiantar. É uma mãe que acorda, não dorme, vive deambulando pela casa, não tem o próprio sentimento da própria vida, e o réu está lá, o acusado está lá, não vê a hora de sair, ter a sua liberdade. É verdade? Então, o que nós verificamos realmente é que o Estado precisa majorar as penas e tirar afrouxamento, né? Essa forma de progressão de penas. Ou seja, parar de dar privilégios a presos que cometem crimes com tamanha crueldade. Porra, falou bem o Coroa aqui, cara. Concordo muito, porque é o que eu falo, vira e mexe aqui. Enquanto a justiça for assim, todo criminoso vai ter a certeza de que em breve ele vai estar solto. Tinha que se fazer valer a pena. Pegou 40 anos, é 40 anos no lombo, sem sair. Sem essa de saidinha de fim de ano, entendeu?
de feriado. Não. Não. Fez merda, tem que pagar pela merda que fez, pô. Pois do contrário, vai continuar tudo da forma que tá e até pior. A ideia de direitos humanos, na minha opinião, é para pessoas direitas. Mas nesse caso não se aplica. Não se aplica. A não ser que os direitos humanos veja que uma pessoa que comete crime é uma pessoa direita. É isso que eu não entendo. Para mim, uma pessoa direita é uma pessoa que acorda cedo, que trabalha, que tenta fazer o seu dinheiro com tamanho suor, né? Carregando peso, indo para lá e para cá, enfrentando fila de banco, chegando cansado em casa. Isso para mim é pessoa direita. Mas eu acho que não é assim que os direitos humanos enxergam, não. Se é 40 anos, é 40 anos de cadeia. Não tem por que sair. Não tem por que ter progressão de pena. Não tem por que sair por bom comportamento. Porra nenhuma. E novamente falo, indivíduos como esse aí, ó, deveria ter uma prisão específica para eles. Na casa do cacete, longe pra caramba. Maior prisão do Brasil. Livro dos recordes, Guinness. Só pra colocar esse tipo de gente lá. Não tem pena de morte? Beleza, mas perpétua pode ter. Ainda mais casos comprovados assim. Mas não, né? Roubar o povo é mais importante. Os anos passaram muito rápido para a Rita depois desse fato. A Rita não é a mesma pessoa. Claro. Seus traços físicos, as suas marcas de expressões mudaram, tomam conta de sua face. É uma moça que hoje ela só espera, é o desejo dela, se ela fala, encontrar com as filhas. Caramba. Ela só espera pela morte, infelizmente. O Nelson procura fortalecer a Rita. Eu digo que o Nelson, ele se comporta como uma verdadeira torre, aquela torre de um para-raio, né? Mas você vê a todo momento aquela torre balançar. Hoje eles não moram mais na casa, né? Ele repassou a casa, como. Vendeu. Depois eles mudaram, resolveram sair do estado, foram para bem longe, Nordeste, moram lá. O Nelson vem aqui ainda cuidar dos assuntos dele. Na oficina, ele tem o filho, né? A Rita não tem, né? Só tinha as duas. Agora o Nelson já tinha um filho antes, né? Do primeiro casamento. Ele toma conta da oficina do pai. E agora o Nelson voltou a trabalhar também. Porque ele também se afastou um pouco, porque estava sem condições. Agora tem que trabalhar, né? Tocar a vida, né? Aonde quer que eles sigam aquelas imagens, aquele momento sempre vai voltar. Aquela tragédia toda, aquele desespero, a forma trágica, cruel, covarde com que eles perderam a filha, eles jamais esquecerão. Não há antídoto, não há remédio que cure essa ferida. Na verdade, os dois estão com problema de saúde. A Rita toma calmante até hoje, a Rita não consegue dormir. Né? Ela veio até na minha casa, dormiu lá, mas não conseguia. Eu digo a vocês todos, o filho que perde o pai e a mãe é um órfão. Agora, o pai que perde o pai e a mãe que perde um filho é um nada. Ele perde a própria essência, lhe rasga a própria alma. Caramba! Deveria ficar. Complicado. Bom, aqui, né? Investigação criminal. Cara, sei lá, cara, nem eu sei o que falar. Só que lamento pelo pai, pela mãe, principalmente, como eu sempre digo, principalmente pela mãe, porque a mãe
Em qualquer situação, ela sofre muito mais do que o pai, né? Porque ela tem muito mais intimidade com a criança que ela deu à luz, né, do que o pai. Ela teve ali 9 meses, né, em alguns casos 7, como o meu. Nasci de 7 meses, né? Mas a mãe acaba sofrendo muito mais, né? Ainda mais quando se trata de, independente, acho que de seja menino ou menina, né? É bem complicado. Então, espero que eles se mantenham firmes aí, né? Até chegar o momento de poderem partir de forma natural. Mas que é complicado, cara. E eu acredito que isso aí com ele já era algo que ele já tinha guardado dentro de si, uma raiva já. Não foi da noite pro dia. Aquilo ali, provavelmente, sabe aquela coisa de você estar trabalhando e o patrão enchendo o saco, você engolindo sapo, enchendo o saco, você engolindo sapo. Chega um momento que você explode, que você não aguenta mais aquilo. Entendeu? Simplesmente porque de repente você se acha um bom trabalhador, você se acha melhor do que as outras pessoas que trabalham com você em equipe, entendeu? Você faz valer o seu trabalho, a sua entrega, e você não é reconhecido por isso, né? Eu acredito que aqui pode ter acontecido algo do tipo, né? Como eu falei, de repente ele, quando os patrões não estavam em casa, ele poderia se sentir o patrãozinho, né, da parada. Lá as meninas ficavam cada um em seu canto, provavelmente, né? Só que calhou no dia aí, de repente ele querer dar uma de patrãozinho pra cima de algum empregado que estava na casa. Uma das meninas pode ter ouvido, deu um esporro nele, mas ficou ali entre eles dois, pronto, e acabou. E pode ter começado a rolar uma certa estranheza ali, né? Só que não foi notado pela família, provavelmente. Ou de repente pode ter sido um pouco recente, né? Como eu disse, o ser humano ele é ambicioso. Ele quer mais do que ele pode carregar. Ele quer mais do que ele pode aguentar, né? Isso é do ser humano, é normal. Nada me tira da cabeça que ele pode de repente ter tido essa vontade aí, né? Esse impulso. A menina foi lá, ó, não é assim. Fica tranquila aí, pode ter acontecido alguns dias antes. Tanto que estava tudo bem, ela poderia estar, acho que estava lendo o livro, né? Porque o rapaz falou lá, provavelmente. Bem que em 2011 já tinha celular, mas os celulares não eram iguais aos que são agora, né? Podia ser um livro mesmo, já que ela era estudiosa. Ele aproveitou ali do momento, né? Tal. Tentou distrair a mente com alguma coisa, como foi dito ali, com os sites, só que não deu certo, deve ter tentado uma investida, a menina viu a parada e disse não, né? Ela empurrou, alguma coisa do tipo, ele foi lá e fez o que fez, né? Ela simplesmente uma raiva que já estava ali retraída há muito tempo, que ele acabou liberando. Mas isso aqui só é o que acho, eu não sei se o que de fato foi, eu acho que ninguém sabe, ele não falou a verdade, com certeza, se falou alguma coisa, né? Então, isso aqui sou eu que acho. Mas, e vocês? O que vocês acham que pode ter acontecido aqui nesse caso? Manda aí nos comentários, vamos trocar aquela ideia, deixa a sua opinião aí. Isso com certeza é muito relevante para mim, tá bom? Então, coloca aí que eu quero saber a sua opinião sobre esse caso aqui das irmãs Yoshifusa. Eu, sinceramente, não conhecia e lamento muito pela família. A família dela, né? E achei interessante também o fato dos familiares do cara se afastar dele, né? E é um outro ponto que pode ter certeza que se ele for, quando ele for solto, ele vai procurar a família dele, vai tentar ir pra cima, procurar o filho e tal, não sei o que lá, né? E pode até de repente ocasionar coisas piores, infelizmente. Mas vamos torcer para que não, né? Então, meu muito obrigado a vocês que estavam comigo aqui até agora. Mas, obviamente, antes de eu ir, eu tenho que agradecer a cada um de vocês que são membros aqui no canal. Muito obrigado de verdade. E você, se ainda não é membro, torne-se membro aqui no canal para também ter seu nome aparecendo nessa listinha aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Fala, foquetes e foquetos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E estou passando aqui rapidinho para agradecer a presença de cada um de vocês aqui no meu canal. Espero carinhosamente que vocês gostem bastante da forma como que eu abordo os conteúdos por aqui. Então, desde já, muito obrigado a cada um de vocês e principalmente essa galera que se tornou membro aqui recentemente. Vocês são demais, muito obrigado.